convidar você, por favor, você que está aí na sua casa, agora é o momento de Deus falar diretamente à tua vida, ao teu coração, à tua família. Então, junte a sua família agora, apanhe a sua Bíblia e vamos estar ligados naquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra nesta noite. Eu quero convidar você, por favor, a abrir comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia. Em tempos de crise é preciso ter fé. Aleluia. Então vamos ver o que nós podemos aprender com este grande homem de Deus, o profeta Elias, no momento em que uma grande crise se abateu sobre a cidade de Samaria. Aleluia. Então vamos ver o que podemos aprender, e não só aprender, mas aplicar na nossa vida, dia a dia, com aquilo que Deus vai nos falar certamente nesta noite, não só a nós, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Deus. Você encontrou 1 Reis capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, no versículo 7, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti por esta palavra que has colocado em meu coração, para que ela, Pai, seja de bênção nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que estão acompanhando para ouvir aquilo que o Senhor nos quer ensinar nesse momento de crise em que o mundo está vivendo, em que as pessoas estão passando a prova. Ah, Deus, muitos estão perdendo a sua fé, muitos estão perdendo a sua confiança em Deus, muitos estão entrando em crise de desespero, mas nesta noite nós cremos num Deus que é por nós cremos num Deus que é refúgio e fortaleza, um Deus que é socorro presente na hora da tribulação, um Deus que Ele cobre-nos com a Tua mão poderosa, e Ele há de nos livrar de toda e qualquer situação. Haja o que houver, Tu és Deus e continuarás sendo Deus, e nesta noite nós queremos reafirmar a nossa confiança, a nossa dependência total do Senhor, que não vai falhar conosco, como não falhou com Elias, mesmo em tempo de crise. Deus não vai falhar com nenhum de nós. Aceite, receba esta palavra do Senhor para o teu coração. Deus, o Todo-Poderoso, vai nos guardar, nos prover e nos abençoar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Em tempos de crise é preciso ter fé. Nós estamos vivendo um momento exatamente dentro do contexto desta mensagem, onde as pessoas estão passando por muitos problemas. Quando surgiu esse vírus, já há alguns meses atrás, esse vírus espalhou por toda a terra, trazendo morte, desespero, trazendo quebra de empregos, quebra de empresas, perda de trabalho, pessoas sem ter onde trabalhar, pessoas sem ter como pagar as suas contas, sem honrar os seus compromissos. Isso tem trazido um desespero, isso tem trazido um abatimento na vida de muitas pessoas. E não só aquelas que não conhecem ao Senhor, até pessoas que conhecem a Deus, que servem ao Senhor, muitas das vezes estão se permitindo serem abaladas nesse momento de crise.
quando na verdade a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus é por nós, independente de toda e qualquer situação. Deus nunca vai nos desamparar, Deus nunca vai falhar conosco, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, aleluia. E muitas das vezes nós temos visto pessoas que mesmo conhecendo ao Senhor, conhecendo a palavra, estão se deixando levar pelas circunstâncias. A situação em que a terra está vivendo nesse momento tem trazido uma falta de paz, uma falta de esperança, uma falta de repouso, de descanso ao coração e à vida de muitas pessoas. É por esta razão que Deus colocou essa palavra para que seja ministrada na noite de hoje, não só para as pessoas que aqui se encontram, mas para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Deus quer trazer refúgio a cada um de nós nessa noite. Ele quer trazer descanso no tempo da tormenta. Talvez você esteja no momento da tormenta, do mar agitado, do vento contrário, mas Deus nessa noite vai entrar no seio da sua casa, vai entrar no seio da sua família, e você vai experimentar uma paz que você nunca experimentou na sua vida. E não somente a paz, mas você vai ver o mesmo cuidado que Deus teve para com Elias, Ele vai ter para com você. Ele vai ter para com a sua casa, com a sua família, porque Ele é Deus, aleluia. Então, irmãos, voltando ao texto que nós lemos, a Bíblia diz que Samaria estava vivendo um momento de grande crise. Que crise é essa? Porque diante do povo e o rei terem se afastado da presença de Deus, Elias, o profeta, visita Acabe, rei daquela época, naquele momento, e diz para ele o seguinte: olha, diante da presença cujo Deus eu estou, e sob esta palavra que ele disse, né, Elias, não haverá chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. E se não choveu sobre a terra, nós já podemos deduzir que os animais no campo pereceram, porque não tinha pasto para alimentar os animais, não tinha água para os animais beberem, e também a própria lavoura, o cultivo dos alimentos pereceram, porque uma lavoura que não pode ser regada, ela não pode produzir fruto. Nós sabemos que seca toda a plantação. Então, essa cidade, essa terra, esse momento era o momento de uma grande crise. Eles estavam vivendo uma grande crise, uma crise de abastecimento, falta de água, falta de alimento, falta de provisão, mais ou menos o que nós estamos vivendo nos dias atuais, um momento de crise. E quando Elias está diante desse contexto de crise, a Bíblia diz que essa crise da falta d'água pela chuva que não caía sobre a terra, e a Bíblia diz que durou por 3 anos e meio, essa falta de chuva veio fazer o quê? Secar as plantações, provocando o quê? Uma grande escassez de alimento. Ou seja, a fome começou a ser algo real naquele lugar, porque não começou a faltar alimento para as pessoas, começou a faltar provisão por causa da seca. Além da crise que eles estavam vivendo de abastecimento, havia uma crise política também, porque Acabe, sendo rei naquele momento, Acabe se deixa levar e, atendendo aos caprichos da sua mulher Jezabel, né, ele dá uma ordem ao exército que saia na captura de Elias para prender Elias, né? Então havia também uma crise política, um líder que estava sendo dominado e governado, e não ele mesmo governando, uma crise. Então Acabe, para atender os caprichos de Jezabel, ele dá ordem para que o exército saia à captura de Elias, por aquela palavra que ele havia declarado. E a Bíblia diz então que nesse momento, Deus vem até Elias e diz a Elias o seguinte, no versículo que nós lemos, ele diz: retira-te daqui e vai para o lado oriental, aleluia, esconde lá junto à torrente de Querite, porque tu beberás da água da torrente de Querite, que está à margem do Jordão, e eu enviarei os corvos para que te sustente. Aqui nós entramos exatamente no momento em que é preciso fé na hora da crise. Porque imagine você, uma situação como essa,
Um homem que declara uma palavra de falta de chuva, que traria fome, traria escassez de alimento, trazia uma série de problemas sobre aquela cidade, aquela nação. Agora ele é ameaçado, ele é procurado, e ele agora tem que sair daquele lugar e ir para um outro lugar que Deus o envia, e confiando na provisão de Deus. É aí que eu quero entrar com você nesta noite. Muitas das vezes é difícil para as pessoas confiarem em Deus no momento da crise. Porque confiar em Deus quando você está bem empregado, com salário ganho, com as contas em dia, é muito fácil. Mas quando Deus permite uma situação em que você tem que confiar nele totalmente, depender dele totalmente, porque Elias tinha que primeiro ter fé para fazer o que Deus mandou, sair e ir para um lugar onde ele haveria de beber da corrente das águas e esperar que os corvos enviados por Deus chegassem a ele com pão e carne. Ou seja, Elias tinha que confiar em Deus totalmente, sabendo que a partir daquele momento ele seria provido, ele seria sustentado, ele seria alimentado diretamente pelo próprio Deus. E hoje em dia, nesse momento em que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que estão desesperadas, inquietas, sem paz no coração, sem descanso na alma. Por quê? Algumas por não conhecerem ao Deus que nós conhecemos, e outras até que conhecem a Deus, mas nesse momento da prova da fé, elas olham mais para as circunstâncias do que para o Deus que fez a promessa. Amém? Então é nesse momento que a nossa fé tem que ser uma fé ativada. Nós temos que crer que Deus não vai falhar conosco. E a Bíblia diz que logo ao ouvir a palavra que Deus deu a Elias, Elias diz aqui no versículo, no capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 4, a Bíblia diz que automaticamente, ao ouvir a palavra de Deus ao encontro de Elias, dizendo para ele se retirar, aleluia, o versículo 5 diz: foi, pois ele, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O que é que eu quero dizer a você nesta noite? Que assim como Deus falou com Elias, e Elias creu, e Elias obedeceu, e foi para o lugar onde Deus o havia enviado, confiando na provisão que Deus haveria de enviar para ele, eu quero dizer nessa noite, você precisa confiar no teu Deus. Você precisa confiar que Deus vai prover a sua família, Deus vai prover a sua casa. Não me pergunte de onde, nem se preocupe de onde. Deus em nenhum momento disse a Elias de onde ele ia trazer o pão, nem de onde ele ia trazer a carne. Mas a Bíblia diz que os corvos todos os dias, pela manhã e pela tarde, chegavam a Elias na hora certa, com o alimento que ele precisava. Amém? Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Em tempo de crise, é preciso confiar em Deus. É preciso crer, porque se você não crer, se você não confiar em Deus, você vai entrar no curso do mundo, você vai entrar nessa agitação do mundo, e você vai achar que não há uma solução para a sua vida, não há uma solução para o seu problema. Você começa a perder a sua fé. Então, no momento da crise, é o momento em que nós temos que confiar no Senhor, saber que Ele vai nos prover, saber que Ele tem um lugar para dali dar a minha e a você descanso. Eu creio que diante da perseguição que Acabe mandou empreender contra Elias, ir para a torrente de Querite, fronteira ao Jordão, Deus preparou um lugar de descanso para Elias. Ele iria tomar da água daquele córrego e esperar nos corvos que iriam trazer a ele todos os dias o alimento que ele necessitava. Segundo ponto, o que devemos fazer no momento da crise, aprendendo com Elias? Primeiro, ter total confiança que Deus está acima da crise e que Ele tem o controle sobre a situação. Aleluia! Você tem que confiar que o teu Deus está acima da crise. Aleluia!
A Bíblia diz, e temos que confiar plenamente dele, sabendo que ele tem o controle da situação. Aleluia! Deus não falhou com Elias, não vai falhar comigo e nem vai falhar com você. Aleluia! Mas ele quer que nós confiemos nele. E muitas das vezes, no momento da crise, é difícil a gente confiar plenamente no Senhor. Mas Deus quer nos ensinar isso. Porque enquanto você não confia em Deus, você não tem descanso. Enquanto você não confia em Deus, você não tem paz. São noites mal dormidas, noites de insônia, remédios que tem que se tomar para poder dormir, e acorda no dia seguinte, dá de cara com problema novamente, e volta aquele tormento. Mas quando você descansa no Senhor, e nele espera, ele fará o que ele precisa fazer. Amém? Então, muitas das vezes, o que nós temos visto nesse momento de crise, é que as pessoas estão perdendo a confiança em Deus, estão perdendo a sua fé no Senhor. Então, confia no Senhor, mesmo em tempo de crise. Deus vai prover-nos da nossa necessidade. Segundo ponto, manter a calma, não tomar nenhuma decisão precipitada e estar disposto a ser dirigido por Deus. Aleluia! A maior parte dos problemas que as pessoas enfrentam é quando elas tomam decisões de cabeça quente. Elas tomam decisões vivendo um momento de tensão. Quando você está de cabeça quente, nervoso, agitado, não é a hora, não é o momento de você tomar nenhuma decisão. Você tem que manter a calma e esperar Deus dirigir você em alguma direção. Esperar Deus falar ao teu coração aquilo que você deve fazer diante da presença dele. Porque se nós não esperarmos em Deus, nós vamos tomar direções que poderão nos trazer problemas piores. Aleluia! Então, diante do momento da crise, é o momento de manter a calma. Aleluia! Manter a calma, manter a confiança em Deus. Aleluia! Imagine se você fosse Elias nesse tempo e tivesse que sair de uma cidade, ir lá para a beira de um córrego e esperar e confiar em Deus, que Deus enviaria os corvos todos os dias para fazer um delivery para você. Amém? Não é como hoje, né? Que você lá da sua casa, você pega o seu celular, liga para o restaurante, faz o pedido da comida, paga pelo cartão de crédito e daqui a pouco o cara está buzinando lá na sua porta e a comidinha chega, cheirosa, quentinha e maravilhosa, não é verdade? Mas não era assim, né? Elias tinha que confiar plenamente em Deus. Elias tinha que saber que Deus, na sua fidelidade, não falharia com Elias. E muitas das vezes nós falhamos nesse ponto. Achamos que Deus vai ser infiel. Deus nunca vai ser infiel. O caráter de Deus não permite que Ele seja infiel conosco. Ele promete na sua palavra: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus vai prover, Deus vai abençoar. E a Bíblia diz que Deus enviou Elias àquele lugar. Elias obedeceu a palavra de Deus, foi para aquele lugar, teve um momento ali de descanso, tomando da corrente daquelas águas. A Bíblia diz, os corvos levando para ele o alimento todos os dias, aleluia, não falharam com ele, aleluia. Note que Elias não saiu sem um rumo, ele esperou a direção de Deus. A palavra já tinha sido dita, Acabe já estava furioso, Jezabel já tinha falado com Acabe: olha, nós temos que prender esse profeta, temos que acabar com ele, pela palavra que ele disse, olha essa seca que vai vir sobre nós. Mas a Bíblia diz que Elias ainda estava lá. E ele só saiu no momento em que Deus direcionou o lugar para que ele fosse. E na nossa vida não é diferente. Quando nós estamos diante de uma situação, ou tomar uma decisão, ou fazer alguma coisa, não podemos fazer sem antes consultar a Deus. Temos que orar, pedir a Deus orientação, pedir a Deus que nos dê uma palavra, pedir a Deus que fale, confie no nosso coração a direção a ser seguida. E Elias ficou ali, quando Deus falou com ele, ele saiu. A Bíblia diz que não só a fé que esse homem tinha, mas também a disponibilidade para obedecer. Obedeceu a Deus, foi lá para aquele lugar e ficou ali sendo sustentado, aleluia,
por aquilo que Deus proveu para ele, né? Aleluia. Mesmo em dias de crise, Deus cumpre com aquilo que promete. E se uma fonte secar, ele já tem um outro meio preparado para você. Porque se a gente seguir lendo a Bíblia, nós vamos ver que a fonte que Elias estava tomando a água, acabou de jorrar. A água parou, porque não chovia. Então, não chovendo, não tinha água. E a Bíblia diz aqui que nesse momento que a fonte de provisão de Elias acabou, ou seja, a corrente secou, a torrente de Querite, Deus já tinha providenciado uma outra maneira para continuar provendo a vida deste homem, desse servo de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, até quem sabe você tenha perdido o seu trabalho, mas Deus tem uma outra porta aberta para você. Você tem que confiar nisso, você tem que crer nisso, você tem que tomar isso como uma promessa de Deus. Senhor, eu perdi esse trabalho, mas eu creio que o Deus da minha provisão é poderoso para me abrir uma outra porta. Amém? E foi o que Deus fez com Elias. Quando a corrente secou, ele não tinha mais como beber da água daquele lugar, Deus direciona Elias em uma outra direção. Ele diz: olha, Elias, sai agora desse lugar e vai para Sidom, lá na região de Serepta, porque lá tem uma mulher viúva que eu já preparei para prover você das suas necessidades. Quando nós olhamos para isso, nós pensamos assim: puxa vida, por que Deus então não enviou Elias até mesmo para uma daquelas pessoas que fossem mais abastadas, alguma pessoa que tivesse mais condições, que tivesse mais recursos, né? E a Bíblia diz que Elias, seguindo a direção de Deus, ele vai em direção a Sidom. E quando ele chega na cidade, ele avista uma mulher viúva. E essa mulher, ela estava catando alguns gravetos para ir para a sua casa e preparar a sua última refeição, comer ela junto com o seu filho e esperar a morte. Essa mulher, ela estava vivendo naquele momento de crise, como muitas pessoas estão vivendo hoje. Ela não tinha mais nenhuma esperança. Mas eu quero dizer a você, quando Deus entra no controle da situação, quando Deus entra no controle da sua vida, a esperança renasce no seu coração. Aleluia! Renasce no seu coração. E quem sabe você que nos acompanha nessa noite está como aquela mulher lá na cidade, catando aqueles gravetos para ir para casa fazer a sua última refeição. Uma mulher sem brilho nos olhos, uma mulher sem uma visão de futuro, uma mulher sem nenhuma esperança que algo pudesse acontecer em seu favor. Ela já estava aceitando a morte como destino. Ela já estava aceitando a morte dela e do seu filho como algo já consumado, decidido. E quantas são as pessoas hoje que estão vivendo momentos semelhantes? Elas perderam a esperança, elas perderam a confiança, elas não têm em que se pegar, em que se agarrarem, né? Aleluia! Principalmente quando não conhecem ao Senhor. Porque quando nós confiamos em Deus, nós colocamos a nossa vida diante dele. E sabemos que Ele, de alguma forma, Ele vai nos abençoar. De alguma forma, Ele vai nos prover. De alguma forma, Ele vai abrir uma porta, uma oportunidade para nós. Mas quantas são as pessoas que nesse momento, em que o mundo está abalado por esta pandemia, onde as empresas estão quebrando, os negócios estão fechando, as pessoas estão perdendo o emprego, e essas pessoas, elas não conseguem visualizar algo que possa trazer para ela sustento, provisão, alívio, descanso. Mas eu quero dizer a você nesta noite: deixa esse Deus entrar na sua vida, deixa esse Deus entrar na sua casa, porque quando Deus chega a nós, Ele vai não só resolver o nosso problema, como o problema de outros. Agora você vê que coisa interessante, né? Elias vai naquela cidade e quando ele chega lá, encontra uma mulher catando alguns gravetos, aleluia, e para fazer a sua última refeição. Quando nós confiamos plenamente em Deus, em tempo de crise,
não nos deixamos ser guiados por Ele, Ele sempre terá um novo meio preparado para suprir as nossas necessidades. E foi o que Deus fez com Elias. Quando a corrente secou, a água parou de vir àquele córrego. Elias não tinha mais como beber daquele lugar, a água daquele lugar. Olha o que Deus diz para ele lá no capítulo 17, versículo 8 e 9, diz assim: olha como Deus provê uma nova porta, abre uma nova porta, provê um novo meio de sustento. Diz assim no versículo 8: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepe, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei, olha como Deus diz, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aleluia. Eu acho que Elias, diante dessa palavra, poderia ter dito para Deus: mas Senhor, se era para me abençoar, por que não me enviar para o empresário da cidade? Por que não me enviar uma pessoa bem-sucedida, rica, com recursos, né? Mas se Deus fizesse isso, o nome dele não seria glorificado como foi. Se Deus não fizesse isso, aquela viúva não teria também a solução do seu problema. Porque muitas das vezes, o nosso momento de crise, a bênção de Deus vai ser solução para nós e para outros que estão ao nosso redor. Aleluia! Deus vai nos abençoar de uma maneira tão grandiosa, que não só vai resolver o nosso problema, mas como um problema de outras pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Aleluia! E a Bíblia diz que então Elias foi, e quando ele chegou lá, ele encontrou essa mulher. E essa mulher estava exatamente sem nenhuma esperança, como muitas pessoas nos dias de hoje. Ela não conseguia enxergar uma saída para aquela situação difícil que ela estava passando. Ela tinha só um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E quando ela está catando os gravetos, Elias chega a ela e pede a ela que primeiro lhe desse algo de beber. E ela deu, talvez ali, água para ele beber. Mas depois pediu algo de comer. E olha a resposta da mulher para o homem de Deus: olha, eu não tenho nada cozido em casa. Aleluia, que coisa tremenda. Aquele homem recebeu essa palavra: eu não tenho nada cozido em casa, e tenho somente um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija e farinha na panela, e aqui alguns gravetos, e vou preparar minha última refeição. Comerei eu e o meu filho, e depois disso morreremos. Essa mulher já estava se dando por derrotada, por vencida. E existem hoje muitas pessoas que estão vivendo essa situação. Elas já se sentem derrotadas emocionalmente, elas já se sentem derrotadas economicamente, financeiramente, elas já se sentem derrotadas profissionalmente, porque uma porta fechou, ela acha que uma outra não vai abrir. Ela se sente derrotada em todos os sentidos, emocional, físico e espiritual. Ela se sente já totalmente vencida pela situação. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem chegou com aquela palavra tão poderosa, dizendo àquela mulher: olha, assim como tu disseste, daquilo que tu tens, vai lá e faz para mim primeiro um bolo pequeno e traga-me aqui fora. Eu vejo assim interessante que se essa mulher, ela não fosse uma mulher de fé e que confiasse na palavra do homem de Deus, o profeta Elias, ela ia raciocinar de maneira lógica, como muitas pessoas. Às vezes o milagre não acontece na vida de muita gente porque elas raciocinam de forma lógica, mas elas não raciocinam diante de um Deus grandioso que pode todas as coisas. Se aquela mulher fosse ter um raciocínio lógico, como muitas pessoas raciocinam de forma lógica nos dias de hoje, ela ia pensar assim: bom, se eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu sou dona de casa, eu sei cozinhar, entendo de receita, e eu sei que o que eu tenho só dá para fazer alguma coisa para dar de sustento a mim e meu filho. E agora chega esse camarada e ainda quer que eu dê para ele um pouco daquilo que eu tenho. Aleluia! Se essa mulher pensasse assim, ela não receberia a bênção que recebeu. Amém? Aleluia!
Mas olha que palavra poderosa. E essa palavra, eu quero que você nesta noite receba ela na sua vida. Receba ela no seu coração. Não pense que essa palavra foi uma palavra dada por Elias só para aquela mulher viúva, naquela situação em que ela estava vivendo e passando. Essa é uma palavra viva e poderosa, vinda do coração de Deus para a sua vida nesta noite. Deus falou através do homem de Deus para aquela mulher dizendo o seguinte, capítulo 17, versículo 14, aleluia, até o versículo 16, ele disse assim para ela, porque assim diz o Senhor, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, porque assim diz o Senhor, aleluia, glória a Deus, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia! Que você receba essa palavra no teu coração nesta noite. Quem sabe você está vivendo como essa mulher que estava lá às portas da cidade de Sidom, achando que era o fim, achando que não teria solução ao seu problema, achando que não haveria mais uma esperança de mudar aquela situação na sua vida, já aceitando e conformando-se com a morte. A morte era a única coisa que ela conseguia ver diante dos seus olhos. Mas eu quero dizer, ainda que a morte te ronde, quando Deus chega, a vida surge. Amém? Aleluia! E a Bíblia diz, porque por aquela mulher ter obedecido ao homem de Deus, a palavra dada por ele, ela foi lá, preparou, trouxe para ele, comeu. E a Bíblia diz que a partir desse momento, a farinha não acabou, o azeite também não. E a Bíblia diz que agora comeu ela, Elias, o seu filho, muitos dias, até que viesse chover novamente sobre a face da terra. Então, querido, em tempo de crise é preciso exercer a fé, é preciso confiar em Deus. Quem sabe o seu coração está vivendo um momento de desespero, um momento de medo, de insegurança. Quem sabe você está olhando mais para a circunstância do que para aquele que tem a solução. Por isso o salmista diz, eu ergo meus olhos para o monte, para o alto, porque eu sei que é de lá que me virá o socorro. Amém? E quantas são as pessoas que hoje em dia, diante desse momento, ao invés de olharem para o alto, de onde de Deus virá a sua provisão, virá a sua solução, virá a sua vitória, virá o seu socorro, elas estão andando cabisbaixa, elas estão andando abatida, cansada, deprimida, sobrecarregada. Esse é o momento dessa palavra vir ao teu coração nesta noite e provocar em você uma atitude de fé e dizer, não, o meu Deus está falando comigo agora, diretamente. E Ele está dizendo para mim, tão certo como vive o Senhor, eu vou sair dessa situação. Eu vou sair desse problema. A minha família será abençoada. O meu casamento será restaurado. A minha enfermidade terá cura no Senhor. O trabalho que eu perdi, Deus vai abrir uma nova porta. Deus vai me dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então o que Deus quer nesta noite é que nós, ao ouvirmos essa palavra, aleluia, o milagre que esta mulher recebeu, ele veio como resultado de dois fatores importantes, fé e obediência. Aleluia, glória a Deus. Quando Elias encontra com a viúva e dá a ela essa palavra, ela usa da fé e vai lá e prepara o bolo, traz para o profeta. E a Bíblia diz que a partir desse momento não faltou azeite, não faltou farinha, até que viesse a chover novamente sobre a face da terra. Amém? Aleluia. Eu quando era pastor no Brasil, eu gosto de falar às vezes alguns testemunhos, porque eu sempre digo o seguinte, quando você é um crente, que a sua fé é baseada em algo que você ouve, que o outro viveu,
a sua fé ela está em certo nível. Mas quando você é um cristão que já viveu e viu Deus te prover no momento de crise, a sua fé se eleva um pouco mais. E eu tive um momento na minha vida lá no Brasil, quando eu era pastor no Brasil, que eu passei por muita dificuldade financeira. Eu nunca pedi nada para ninguém, nunca fui chorar lá minhas lamúrias com ninguém, nunca. Eu chorava assim, aos pés do Senhor. Eu dobrava o meu joelho, a minha casa ela tinha uma laje em cima, eu botava uma escada, subia para aquele pedaço da laje, e olhando para o céu e vendo as estrelas e a lua, as lágrimas desciam dos meus olhos, meu coração doído na presença de Deus, e eu orava para Deus e falava para Deus: Senhor, me ajuda, me socorre, me abençoa, Senhor. Eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, eu estou fazendo a Tua obra, estou pregando a Tua palavra, Senhor, me ajuda, Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, Deus levantava pessoas, sem eu nunca falar nada, e essas pessoas chegavam a mim com bolsas de alimentos, chegavam a mim com bolsa de compra. Essas pessoas muitas das vezes chegavam a mim e diziam assim: pastor, Deus tocou o meu coração e eu quero abençoar o Senhor. Eu botava assim algo assim no meu bolso, e quando eu ia ver, era um dinheiro que eu podia pagar uma conta de luz que estava para ser vencida. Então, irmãos, eu já vivi muitas experiências com Deus, onde Deus me proveu em momentos de dificuldade. E quando você vive esses momentos, a sua fé ela se eleva, porque você aprende a confiar mais no Deus que você serve. Amém? Mas quando você está apenas vivendo uma fé superficial, onde a sua vida está baseada nas experiências que alguém viveu e alguém passou, isso às vezes não surte tanto efeito como você viver as suas próprias experiências. Essa é a razão pela qual Deus às vezes nos permite passar pelos vales áridos, passar pelos desertos. Mas Ele diz na sua palavra: se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Se passares, pelo vale árido, não te acontecerá mal algum. Aleluia, porque eu sou o Senhor que te guardo. Aleluia. Então, irmãos, tempos de crise é tempo de fé, é tempo de confiar. Talvez nesta noite o que Deus quer de cada um de nós é uma confiança maior no Senhor, é tranquilizar o nosso coração em Deus, saber que Deus, em seu alto e sublime trono, Ele está olhando por nós, e Ele é Deus de amor, graça e misericórdia, que tem prazer em nos abençoar. Amém? Assim como Deus abençoou a vida do seu servo Elias e abençoou a vida dessa mulher e do seu filho, eu creio que esse mesmo Deus tem uma bênção para você nesta noite. Mas você tem que pôr a sua fé e confiança em ação. Você tem que dizer: Senhor, eu vou acalmar o meu coração, eu vou me tranquilizar na Tua presença, e vou deixar que o Senhor cuide dessa causa em meu favor. Amém? A Bíblia diz para nós: descansa no Senhor. Amém? Aleluia. E a gente, essa superatividade em que as pessoas vivem hoje, querendo fazer tudo por elas mesmas, não deixam Deus fazer nada. Amém? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar. Amém? Tranquiliza. A sua posição é confiar, a sua posição é acalmar, tranquilizar o seu coração e esperar que o milagre vai chegar até você. Amém? Você não precisa ir atrás dele, não. Deus vai mandar lá na porta da sua casa. Amém? Deus vai mandar lá. Aleluia! Ele mandou os corvos onde Elias se encontrava, sem GPS, sem mapa. Aleluia! Mas os corvos apanhavam a carne, aonde eu não sei, mas apanhavam, O pão também, E levavam até Elias. Eu quero dizer para você nesta noite: quando a sua confiança está em Deus, Deus vai nos prover de maneira tão maravilhosa que nós vamos ficar surpreendidos. Aleluia. Eu me lembro que só para a gente encerrar aqui, que quando nós começamos a nossa segunda igreja no Brasil, eu não tinha nenhum instrumento na igreja. Eu tinha uma caixinha amplificada e um microfone. E era aquela caixinha a caixinha velha, que de vez o alto-falante ficava até roncando na hora que a gente pregava.
E o nosso retroprojetor, porque na época lá não era igual hoje, né? Nós usávamos no retroprojetor, que a gente tinha que botar transparência para projetar o louvor na parede. E o retroprojetor foi um retroprojetor que alguém me deu, e o retroprojetor estava com o ventilador queimado, né? E se você não botar ali um vento na lâmpada, a lâmpada queima muito rápido. E a gente tinha que botar um ventilador assim por trás do retroprojetor para ele poder funcionar e a gente fazer o culto, né? E olha como Deus fez, irmãos. Um dia Deus levou uma senhora em nossa igreja. Ela não era membro da nossa igreja, ela era membro de uma igreja batista. E essa senhora foi nos visitar. E quando ela olhou a situação em que nós nos encontrávamos, só com uma caixinha amplificada, velhinha, cansada de guerra, com aquele alto-falante já quase a ponto de romper, né? Eu me lembro que essa senhora, ela foi numa loja, ela comprou tudo que a gente precisava, amplificador, caixa de som, bateria, ela comprou um monte de coisa, e depois um dia ela aparece na igreja e diz assim: pastor, aqui está a nota fiscal, eu comprei todo esse material para doar para a igreja, o senhor só tem que ir lá e buscar. Amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E eu fui lá, apanhei todo aquele material, eu mesmo instalei as caixas de som, eu mesmo preparei tudo, e foi assim. Então, irmão, Deus traz pessoas de longe, às vezes para abençoar a sua vida. Elias teve que sair de Samaria para chegar lá na cidade de Sidom, para ser bênção na vida daquela mulher viúva. Amém? E esteja preparado, porque Deus pode trazer gente de longe para abençoar a sua vida. Amém?